Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta quarta-feira, tarde de quarta-feira já, 13 de agosto de 2025, uma tarde de quarta-feira quente, tá? Aumentou a temperatura aí 26 graus, já não tá tão quente quanto é o normal aqui na nossa região, mas já tá mais quente. Mas mesmo assim, por causa do frio, do vento frio, eu ainda tô de roupa de frio. Ensolarada à tarde, a chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 32%. Hoje nós vamos ter, no meio do dia, 29 graus, então vai subir aí mais 6 graus. Mas o problema que está preocupando é a umidade. A umidade com 32, e hoje o IMET já soltou um alerta de baixa umidade, muito baixo, vai baixar abaixo dos 20%. Então, a temperatura 29 graus e mínima hoje pela manhã de 10. Então, amplitude térmica de 19 graus. Vocês não têm ideia o que é isso. Risco iminente de fogo, de incêndio nesses lugares mais secos. Então, qual é o alerta que o IMET está dizendo? Olha, evite jogar bituca de cigarro, evite fazer fogo em lugares onde tem muita relva seca, né? Muito mato seco, ou colocar fogo no meio ambiente aí, em restos de materiais. Evitar fazer isso porque a temperatura vai subir um pouco mais e a umidade relativa do ar está muito baixa, e com isso a propensão de incêndios, principalmente florestais, muito grande. Então, a primeira coisa a se fazer é evitar fazer fogo, porque evitando fogo você evita também de fazer com que o ambiente e o ar fique irrespirável, né? Então, ajudando nessa situação. Outra coisa que a gente precisa falar é a respeito da situação do mosquito Aedes aegypti e dos escorpiões. Não deixe de limpar a sua casa e evitar ter ambientes favoráveis para que esses dois se proliferem dentro da sua casa. Tem muito problema de escorpião, muito problema de mosquito Aedes aegypti, com dengue, zika, chikungunya, e a dengue na sua pior forma hemorrágica, né? Ela pode te matar, tá? Então toma cuidado com isso daí. Faça a limpeza e asepsia da sua casa o mais rapidamente possível, se é que está precisando, ok? Uma outra coisa é não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Esse horário mesmo que nós estamos agora logo após o almoço. 32% de umidade relativa do ar já é muito baixa, tá? E ela vai baixar muito próximo dos 20 ou até abaixo dos 20 um pouquinho. Então você tem que fazer aí, tomar os seus cuidados para que você não venha a ser surpreendido por uma insolação ou uma desidratação, tá bom? Dado esses dois recados, eu quero falar com você bem rapidamente a respeito de uma situação que alguém colocou hoje pela manhã e eu gostaria de falar com você. Imitadores de Cristo, tá? Tem gente que se diz que está imitando Cristo. É isso que é o problema. Às vezes, as atitudes dessas pessoas não são de imitadores de Cristo. Veja o que é que Paulo falou aqui, ó, quando ele colocou na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Esse capítulo é muito conhecido por causa que é o capítulo que fala a respeito da ceia do Senhor, tá? Mas no versículo 1 diz assim, ó, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Estava falando para o pessoal de Corinto e vocês precisam imitar a mim. Vocês precisam tornar-se imitadores meus, assim como eu estou imitando Cristo. Por isso que eu coloquei imitadores de Cristo. Nós já conhecemos a palavra, nós já sabemos como é que funciona, nós não precisamos ficar imitando Paulo, nós precisamos imitar Jesus, tá? E aí nós vamos imitar Jesus ou procurar imitar Jesus fazendo tudo aquilo que ele faria se ele estivesse no nosso lugar. É assim, é isso. Agora, aquilo que muitas pessoas estão dizendo por aí que o imitador não faria desse jeito, porque ele não aceitou ainda Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A gente vive procurando exemplo para poder seguir, né? Pessoas que já fizeram, já chegaram em algum lugar, conseguiram aquilo que a gente ainda não conseguiu e que podem nos ajudar a permear
transitar nesse caminho e chegar mais fácil no nosso objetivo. E quando nós encontramos alguém bom para poder imitar ou para nos inspirar, nós crescemos e nos tornamos pessoas melhores. É isso. Mas isso também é real quando nós nos encontramos com pessoas ruins. Então você não pode deixar que essas pessoas más, ruins, de má índole, se entranhem no meio onde você está. Porque aí você pode acabar tomando decisões erradas. Decisões que você pode sair perdendo. E você pode se perder também no meio desse caminho. Então presta atenção. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo isso para eles, ele sabia quem ele era. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele sabia como é que ele estava chegando no evangelho naquele momento. Então por isso ele escreveu para esses de Corinto: olha, imitem a mim, porque aí vocês estarão imitando a Jesus Cristo, porque eu estou imitando a Jesus Cristo. O que ele fazia e o que ele tem para poder fazer na vida de cada um de nós, eu estou fazendo. Então, Paulo estava percebendo que aquelas pessoas de Corinto estavam seguindo costumes da época, pessoas que estavam erradas. Na verdade, elas se afastavam de Deus. O alerta para eles era porque eles estavam se afastando de Deus. E ele queria de todo o coração dele, de toda a sua força, que mais e mais pessoas confessassem a Jesus e conhecessem a Jesus e caminhassem, começando pelo exemplo de viver por ele. É isso. Por isso que Paulo se esforçou para ser essa ponte, esse espelho, um farol de inspiração na realidade, para que outras pessoas, ao se aproximarem dele, se aproximavam de Jesus, porque iam ver nele algo que Jesus tinha. E aí, com as suas palavras e a sua pregação de vida, as suas atitudes, as pessoas conhecessem Jesus melhor. E qual era o segredo dele? Ele simplesmente imitava Jesus e convidava os outros a fazerem o mesmo. Você já conhece Jesus? Se você ainda não conhece Jesus, você vai ver que a hora que você conhecer Jesus, você vai saber que ele era manso e humilde de coração. Esse tipo de pessoa que vocês estavam reclamando, e por isso eu coloquei essa palavra, não faz parte do rol de pessoas que estão imitando Jesus, não. Muito raramente elas passaram os olhos sobre os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, uma parte de Atos. Na verdade, viver a vida cristã é mais simples do que parece. O segredo é seguir o exemplo de Jesus só. E como ele era gentil, ele era justo, ele era humilde, ele era bondoso, amava servir ao próximo e via o melhor das pessoas e nas pessoas. Esse tipo de pessoa que só vê o lado ruim daquilo que você está vivendo ou o lado ruim daquilo que você está tentando ser melhor e não enxerga o lado bom de você estar se esforçando, não é parecido com Jesus. Nós também podemos escolher seguir esse caminho de que Paulo estava dizendo. E como nosso exemplo é Jesus, nós podemos nos inspirar nele para inspirar outras pessoas a conhecerem a Jesus como Paulo estava fazendo. Afinal, a palavra cristão, não sei se você sabe, provavelmente você sabe, significa um pequeno Cristo, menor. Nosso objetivo é exatamente esse: nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, imitando-o em tudo o que nós fazemos. Nós podemos colocar como Jesus agiria, como ele tomaria essa decisão. Vamos permitir que o amor de Jesus brilhe em nós cada vez mais, para que a nossa vida seja um reflexo dele, para que sejamos bons exemplos, não maus exemplos, bons exemplos, porque se estivermos imitando Jesus, só bons exemplos.
E nós poderemos nos aproximar de pessoas e poderemos aproximar as pessoas de Deus, inspirando-as nesse tempo de tanta dificuldade a viver como Jesus viveu. E quem sabe, muitos seguidores, discípulos de Jesus vão surgir através da minha e da sua vida. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Pois também Jesus Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. É o que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por isso eu quero que você viva essa tarde, viva esse dia para Jesus Cristo. Inspire-se em Jesus Cristo e inspire outras pessoas com suas palavras, ações, atitudes. Traga as bênçãos do Senhor para ficar rodeando você. E quando isso estiver acontecendo, incentive outras pessoas a viverem para o Senhor Jesus Cristo. Transborde isso na vida das pessoas. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, por problemas, por necessidades, e elas estão esperando de mim e de você. Fica aqui o recado desta tarde. E o versículo que eu quero deixar com você está no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, auxílio, bem presente na hora da adversidade. Você não está sozinho nesta jornada. Você está e é e sempre será amado e cuidado de Deus. Que você tenha uma tarde de quarta-feira linda, maravilhosa, repleta de grandes e boas realizações. Tudo que você for fazer, seja para a honra e para a glória do Senhor. Que você possa transbordar o Cristo que existe dentro de você sobre as outras pessoas. Vamos orar? Hoje eu quero fazer uma oração direta com todo mundo, para que você possa parar e pensar no que você vem transbordando sobre as pessoas. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todos aqueles nesses quatro cantos do globo terrestre, onde quer que tenha alguém precisando da tua bênção, da tua graça, da tua paz, que o teu Espírito Santo atue na vida dessa pessoa. Eu oro por todos aqueles que nesse momento também vão orar comigo, ou aqueles que estão orando nesse momento vão orar posteriormente, que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor socorra aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial na sua saúde e que tenha paz sobre a vida dessa pessoa, que haja alegria sobre a vida dessa pessoa, que haja contentamento na vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor esteja socorrendo aqueles que estão tristes, desesperançados, aqueles que estão buscando uma porta de emprego, que possam achar essa porta aberta o mais rapidamente possível. E aqueles que estão gerando empregos, que sejam abençoados o suficiente para que possam fazer o melhor na vida dessas pessoas que estão buscando os empregos. Eu oro por todos aqueles que estão desempregados e por todos aqueles que nós encontraremos na tarde desse dia e que nós teremos oportunidade de demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor e derramar sobre a vida deles o amor que o Senhor colocou no coração de cada um de nós. Eu oro agradecido porque o Senhor tem dado essas oportunidades para cada um de nós. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que continue abençoando cada um dos seus filhos e filhas para que possam continuar fazendo aquilo que é necessário para que muitas pessoas conheçam a Jesus Cristo e aceitem-o como único e suficiente Salvador das suas vidas. É a minha oração, é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.